Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje estamos a retomar as mensagens de segunda-feira à noite nesta rúbrica Palavra de um Líder. Iremos retomar com um formato um pouco diferente, porque todas as mensagens, a de hoje e das próximas 11 semanas, farão parte de uma série. Passaremos a transmitir séries de 12 mensagens, todas com o mesmo tema, porém, em cada semana, tratando de um aspecto particular desse tema. A primeira série deste novo formato da Palavra de um Líder é sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Iremos falar de 12 personagens do Novo Testamento, alguns mais conhecidos, outros que lemos sem lhes prestar assim muita atenção. Iremos aprender com todos eles lições bem preciosas para as nossas vidas. E hoje, nesta primeira mensagem da série, irei falar convosco sobre um homem que interveio na vida de Jesus numa fase bem inicial da sua vida. Estou a falar de Simeão, um homem que esteve no templo no dia em que os pais terrenos de Jesus, quando este tinha apenas 8 dias de idade, foram ali proceder à circuncisão do seu primogênito, conforme era preceito da lei. Lemos acerca deste homem em Lucas, no capítulo 2, versículos 25 a 35, que eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos a Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Temos muito a falar acerca deste homem, e eu gostaria de analisar o que o Evangelho diz acerca do caráter dele. O que ele esperava, ou seja, qual era a sua esperança, e por fim falaremos do que lhe havia sido revelado. Mas vamos contextualizar aqui um pouco este episódio das Escrituras. Imaginemos a cena. Um casal de humildes, pobres israelitas entra no templo com o seu bebê de 8 dias nos braços, levavam os animais que os pobres habitualmente entregavam para o sacrifício, a fim de consagrarem o seu primogênito ao Senhor. Ao entrarem no templo, aquele casal vê um homem que eles não conheciam de lado nenhum chegar-se junto deles e pedir para pegar no seu bebê ao colo. E esse homem, ao segurar Jesus, esse homem, que agora nós vimos que se chama Simeão, ergue o bebê no ar e diz coisas incríveis acerca dele. Dirige-se depois em particular para a mãe do bebê e Jesus afirma do bebê Jesus, e afirma à mãe que ela sentirá como se uma espada lhe trespassasse a alma. Um pequeno bebê. O seu pequeno bebê foi chamado ali por aquele homem estranho como sendo a salvação preparada para todos os povos, a luz dada para a revelação das nações e como glória do povo de Israel. Eles eram um casal simples, pobres, muito humildes,
e ouvir-me dizer do seu filho coisas que seriam de esperar de se ouvir dizer do filho de um rei, do filho de um governante, de alguém importante e rico. Mas não, foi dito acerca do seu filho, do seu pequeno bebê. Esta é uma cena bíblica linda, que ficou registada com o propósito de fazer os seus leitores entenderem a forma como a vida de Jesus estava profetizada, o que demonstrava a verdade da reivindicação de que Jesus é o Cristo, o Messias que os judeus aguardavam. Sabemos que Lucas, o autor deste Evangelho, era um homem inteligente e com estudos, o que era invulgar na sua época, e que se dedicou a procurar ter relatos exatos e respaldados por testemunhos diversos. Na verdade, se outras considerações pudéssemos fazer, podemos tomar como confiável este relato de Lucas, porque se os relatos feitos pelo evangelista fossem falsos, tinham de imediato caído em descrédito e o cristianismo tinha morrido logo à nascença. Isto porque a vida de Jesus e a sua história era conhecida de todas as pessoas daquela região. E se alguém afirmasse coisas falsas e propalasse mentiras acerca da vida de Jesus, este seria imediatamente desmascarado. Daqui podemos considerar que o testemunho que o evangelista deixou escrito acerca deste Simeão é verdadeiro. Este Simeão é descrito como sendo justo e devoto. Foi isto que ficou escrito para a posteridade acerca deste homem. Tantos anos depois, e ainda hoje, lemos que este Simeão era justo e devoto. O seu testemunho de vida, o seu caráter chegou até hoje. Vejam só o poder de uma vida reta, consagrada a Deus. O que esta vida produz. Produz um testemunho que, mais de 2000 anos depois, ainda ecoa na literatura sagrada. Quando penso neste Simeão, fico sempre reflexivo com a importância do nosso testemunho pessoal. Hoje em dia, esquecemos muitas vezes que o nosso testemunho antecede sempre as nossas palavras e que o nosso caráter dá credibilidade às nossas ações. E testemunho não é ser reconhecido por carregar a Bíblia debaixo do braço para todos os lugares. Não é encher a boca de aleluias e glórias a Deus. Quando falo em testemunho, também não falo em fazer trabalho evangelístico, a andar na rua a falar de Jesus, nem tampouco partilhar as bênçãos e os milagres que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Quando falo em testemunho, falo num viver de uma forma que naturalmente exibe a diferença em todas as formas do ser, do andar, do falar e do agir, produzida pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Simeão, para ter o testemunho que a Escritura Sagrada dele dá no meio de um povo religioso e onde abundava o conhecimento da palavra de Deus, numa cidade que vivia em torno do templo de Deus, com um ritmo de vida marcado pelo calendário das festas do judaísmo, teria de ser bastante diferente dos demais cidadãos de Jerusalém. Ele certamente marcava a diferença no meio de tantos religiosos, no meio dos invasores romanos, de tanta gente que chegava à cidade para entregar sacrifícios e cumprir o estipulado na lei de Moisés. Mas marcava a diferença orando mais alto que os fariseus? Marcava a diferença oferecendo mais sacrifícios do que os restantes peregrinos que subiam ao templo? Marcava a diferença combatendo o invasor romano? Certamente que não. Ele marcava a diferença pelo caráter. Porque as duas qualidades que lhe são atribuídas são qualidades interiores: justo e devoto ou piedoso.
devemos cada um de nós aprender-se com Simeão, que o caráter constrói o testemunho, que devemos cultivar e manter um caráter íntegro, tratando todos com justiça e mostrando a devoção que mantemos ao nosso Deus. Apenas um caráter sólido, íntegro, justo e piedoso dá crédito às ações em prol da obra de Deus. Quem quer construir a igreja tem de ter como instrumento primário do seu trabalho um caráter que testemunha uma vida sob a influência do Espírito Santo. E não penses nunca, irmão e irmã, que estás num lugar onde ninguém te conhece e por isso não importa aí o teu comportamento. Eu já fui confrontado com pessoas que me conheciam nos sítios mais estranhos e impensáveis, afirmando que conheciam de vários trabalhos que fiz na igreja. Se eu ali me tivesse comportado incorretamente, quer o meu testemunho, quer o da igreja, tinham sido de imediato comprometidos. E eu nem me apercebia. Depois de termos visto o que o versículo 25 de Lucas 2 diz acerca do caráter de Simeão, olhemos agora para o que diz acerca da sua esperança. Na Nova Versão Transformadora, lemos que diz: e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O mesmo versículo na NVI, na Nova Versão Internacional, diz: e que esperava a consolação de Israel. Na Nova Tradução na Linguagem 2 diz: e esperava a salvação do povo de Israel. A esperança é a espera de algo. É a disposição em esperar que algo se realize. E Simeão esperava. Ele esperava a consolação de Israel, ou a restauração de Israel. E o que é isto? Que ideia é esta? Do que estava ele realmente à espera? Como sabemos, habituados que estamos a ler e estudar a Bíblia, os judeus tinham uma ideia pré-concebida do que o Messias devia ser. Ele devia ser alguém que restaurasse a integridade da nação de Israel, que a livrasse dos ocupantes, que no tempo de Jesus eram os romanos, e que os defendesse dos povos vizinhos, que os procuravam sempre oprimir, restaurando o país à glória dos tempos de Davi e de Salomão. Mas é aqui que vemos a singularidade deste homem. Como este Simeão era diferente dos restantes israelitas. Ele não precisou de ver alguém a vencer gigantes, como Davi, com muita sabedoria, como Salomão. Não precisou de ver fogo descer do céu, nem tampouco os imensos milagres que Israel veria pouco depois, durante o ministério de Jesus. Ele só precisou de ver aquele pequeno bebê para cantar, como lemos em Lucas 2, versículos 28 e 30, e eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. E Simeão cantou assim: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão tinha um entendimento diferente do dominante da sua época. Ele não precisava de ver os feitos. Bastou ver todo o potencial que aquele bebê tinha em si. Aqui chegados, importa pensarmos na salvação que nos foi garantida por Jesus. Simeão viu aquilo que iria acontecer, porque assim lhe tinha sido revelado pelo Espírito Santo. E este pensamento recordou-me o conhecido versículo de 1 Coríntios, onde vimos que existem 3 fundamentos para a vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Simeão exerceu a sua fé ao ver que a esperança estava cumprida quando viu aquele pequeno bebê, que era ele mesmo, esse pequeno bebê, a manifestação do amor, e que esse amor sempre permaneceria. Ou seja, Simeão teve fé que aquele pequeno ser humano era o alcançar do que ele tanto esperava. E isto é a verdadeira fé. A fé depositada na pessoa certa.
entendendo o potencial mesmo sem ter visto o resultado, acreditando que esse é o cumprimento do que esperamos. Dito de outra forma, a nossa fé é exercida quando acreditamos que alcançaremos aquilo pelo qual esperamos, que é a nossa redenção final. Ainda não fomos glorificados, mas sabemos que o Senhor Jesus é o cumprimento do que foi revelado. E esta certeza deve ser construtora de uma nova natureza em nós. Uma natureza de filhos de Deus. Por adoção, é certo, mas uma natureza que nos leva a dizer não ao pecado e às seduções do mundo, mas sobretudo, nos deve levar ao entendimento da necessidade do inconformismo com este mundo e a resistirmos às investidas do mundo contra a palavra de Deus. Simeão ensina-nos caráter. Simeão ensina-nos esperança. Mas Simeão também nos ensina acerca da revelação de Deus. No final do versículo 25 e no versículo 26 de Lucas 2, na nova versão transformadora, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Simeão recebera uma revelação incrível. Ele não morreria sem ver o Messias que os judeus tanto esperavam. E ele viu um bebê. Só um bebê. Mas a revelação era completa. E ele percebeu que era aquele bebê o cumprimento dessa promessa que Deus lhe fizera. Mas aqui neste texto, um aspecto que eu queria salientar. Há aqui um aspecto importante. Ele recebera uma revelação. Guardou essa revelação e esperou pelo momento certo e percebeu com certeza que era aquele o objeto da sua revelação. Mas a revelação que teve, a promessa que obteve, foi-lhe dada pelo Espírito Santo. Mas não foi dada como uma visão de um vidente, como um evento isolado na vida deste homem. Esta revelação resultou de viver com o Espírito Santo sobre si. Ele não teve um momento de consagração, não teve um instante de entrega, não teve um arrebatamento emocional, não viveu uma experiência avassaladora. Ele vivia em cada dia, sempre, debaixo da presença do Espírito Santo. E é esta a condição fundamental para a revelação de Deus, para as manifestações de Deus, para uma existência fluente dos dons do Espírito. Viver todos e cada dia debaixo da influência, do poder, da presença do Espírito Santo. Esse Espírito produz em nós uma transformação, uma mudança, um caráter que vai dar crédito ao que fazemos. E é esse caráter provado e aprovado que faz com que eu, hoje, possa receber de alguém uma palavra. Costumo ensinar, porque creio que é o ensino bíblico, que os frutos do Espírito são mais importantes do que os dons. Isto porque os dons o inimigo imita, mas o fruto nunca. E é o facto de alguém ser frutuoso no Espírito que demonstra esse caráter do Espírito. E é por alguém ter esse caráter que posso confiar na revelação do Espírito que essa pessoa tenha para mim. Por isso costumo aconselhar, quando faço discipulado, que ninguém aceite profecia ou palavra sobre a sua vida de alguém de quem não conheça o suficiente para saber se é ou não uma pessoa que seja frutuosa no Espírito Santo. Há atualmente muitos profetas e muitas revelações, muita emoção, muita carne,
muitas manifestações e muitas profecias, e nós temos de ser capazes de discernir tudo. A Bíblia nos diz para discernirmos todas as coisas. E uma boa forma de discernir é seguir o conselho bíblico de que pelo fruto conhecemos alguém. Simeão ensina-nos a importância de termos um testemunho que nos honre, de sermos homens e mulheres de caráter. Simeão ensina-nos a ter esperança nas promessas de Deus, segura na fé no Deus das promessas, que são promessas de amor, de cuidado e de salvação. Simeão ensina-nos a vivermos debaixo do Espírito Santo e só aceitar revelações de quem viva debaixo do Espírito Santo e produza o fruto do mesmo. Que o Senhor nos faça entender e receber estas lições de Simeão. Boa noite a todos e obrigado por terem assistido. Deus abençoe.